Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas ao Astrologia na Prática. Vamos dando aí o tempinho de vocês chegarem, tomarem o lugar de vocês na nossa grande roda. Como vocês estão nessa semana de lua minguante? Tudo bem, meu povo? Boa noite, Maria Lúcia. Aqui tá um pouquinho devagar para mim. Olá, boa noite. Vamos chegando. Começando mais um Astrologia na Prática. O nosso encontro de todas as segundas às 18h30 para a gente falar de astrologia e entender como que a astrologia pode auxiliar no nosso autoconhecimento e no nosso autodesenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre os signos. Olha só, uma coisa que vocês... Boa noite, Aline. Uma coisa que vocês gostam muito, né? De saber o signo de vocês e o que representa e o que significa. Olá, Sandra, boa noite. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho dos signos. Boa noite, Cristina. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta e mentora. Segunda-feira às 18h30 é o meu momento aqui no ITK de trazer para vocês esse conhecimento da astrologia e simplificar, desmistificar a astrologia e fazer aqui trazer para vocês um conteúdo de forma que vocês apliquem os conhecimentos da astrologia na vida de vocês e no autoconhecimento e no autodesenvolvimento de vocês. Vamos lá, então? Quem tiver perguntas aí sobre os signos, pode mandar. A gente vai falar hoje sobre 3 signos em específico, quando a gente tem o Sol naquele signo. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona. O Sol, ele tem um ciclo de 365 dias em 12 meses, certo? Então, durante 12 meses, o Sol faz o seu ciclo completo. Neste ciclo completo de um ano, ele passa por 12 signos. O ano astrológico não começa com o ano do calendário. O ano astrológico começa no dia 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries. Na verdade, nós tínhamos 10 meses no nosso calendário, tá? E aí foram incluídos mais 2 meses. Isso há séculos atrás, há milhares de anos atrás. Então, como a astrologia ela tem no mínimo aí 4, 5 mil anos, então na época em que a astrologia foi definida, né, foram traçados aí os conceitos da astrologia, como ela foi estudada, como ela foi trazida, começava a partir de março, tá? E o ano astrológico, ele segue esse caminho do Sol durante esses 12 meses, passando por 12 signos. Os signos não são as constelações, tá? Os signos receberam seus nomes em homenagem às constelações. Mas quando a gente fala que o Sol está passando por Touro, não é pela constelação de Touro, ok? No céu. Essa é uma divisão simbólica dos signos. E signo é uma imagem. Signo é, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um signo. O quê? De um carro. Então, esse é o desenho de um carro. Qual é o significado disso? São outros 500. Então, quando você olha assim, ó, uma florzinha, ela é um signo. O signo é a flor. Qual é o significado disso? Depende. Pode ser primavera, pode ser fertilidade, pode ser cor, pode ser alegria. Então, o significado é aquilo que a gente atribui àquele signo, àquele símbolo. Então, é um símbolo
e a sua simbologia. Então, os signos a gente entende assim, símbolo e simbologia. Então, falando dos signos, nós temos 12 signos, ou seja, 12 arquétipos, 12 símbolos, 12 imagens que nos trazem significados e interpretações. E também arquétipos, né? O arquétipo é uma forma da gente moldar, da gente traduzir uma característica. Então, é o arquétipo do herói, é o arquétipo do corajoso, do herói corajoso, por exemplo, que vendeu cigarro durante décadas, né? O cigarro sempre era o cavaleiro correndo no campo, livre, aquela coisa da hombridade, da liberdade, da força, da coragem. Aquilo é um arquétipo que a gente usa para te convencer a comprar o cigarro, porque quando você vai comprar o cigarro, você se atrela àquela imagem, aquilo que você quer transparecer, como você quer se sentir. Né? Então eu quero me sentir como esse homem livre, solto, feroz, tal. Então eu vou me associar àquela marca, àquele produto. Tá? O signo eu não escolho, né? Ele me é dado. Então, durante 30 dias, o Sol passa por esses eixos, tá? Da eclíptica aí, da Terra, que posiciona ele num ponto onde ele entra numa fase, digamos assim, quando ele passa por aquela partezinha do céu, naquele movimento, naquela distância da Terra, naquele posicionamento, naquela estação do ano, as pessoas nascem com aquelas características. A grande questão é, nós não somos um signo, nós não somos Sol em Áries, Sol em Peixes, Sol em Libra. Nós somos 10 pontos. Nós somos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nós ainda somos alguns asteroides, dependendo de qual linha o astrólogo segue. Eu considero Quiron, o único asteroide que eu faço a leitura é Quiron. Mas nós também somos o ascendente, que é um ponto virtual do mapa. Então, na minha leitura, nós temos 12 signos. Por quê? Porque cada planeta está num signo e vai me trazer uma energia. Tá? A gente vai aprofundar isso ao longo das semanas. E os signos são 12 signos, divididos em 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e em 3 ritmos, signos cardinais, mutáveis e fixos. Cada elemento tem 3 signos sobre a sua regência. Então, dentro de fogo, 3 signos, água, 3 signos, ar, 3 signos, terra, 3 signos, totalizando 12 signos, ok? Cada um desses 3 tem um ritmo, um é cardinal, um é mutável e um é fixo. Por isso que um signo do mesmo elemento, então um signo de terra, um taurino, que é uma terra fixa, é diferente de um virginiano, que é uma terra mutável. São comportamentos. O ritmo do signo, ele traz um tipo de comportamento, de jogo que você faz, de dança que você faz na vida. Eu vou falar dos signos através dos seus elementos, tá? Cada signo também vai ter um planeta regente, ou seja, um planeta que apadrinha aquele signo, ou às vezes 2 planetas que apadrinham aquele signo, e cada signo rege uma casa do mapa. Então, quando você fala de Áries, Áries é análogo à casa 1. Quando você fala de Touro, Touro é análogo à casa 2. Então, dentro daquela casa, a gente também está lidando com a energia daquele signo. Então, quando eu estou aqui falando de Áries e você não tem nenhum planeta em Áries, mas você tem Sol na casa 1, você tem o Sol dentro da casa que tem a energia de Áries. Então, sim, você manifesta a energia de Áries na sua vida de alguma forma. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, não tem nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês os signos de fogo. O Sol nos signos de fogo. Alguém colocou aí que não entende muito bem a função da Lua.
eu vou explicar a função de todos os planetas para vocês, tá? Não hoje, mas conforme a gente for se encontrando aqui às segundas-feiras, vocês vão aprendendo. É o que eu falo. Quem tá aqui na Astrologia na Prática, quem assiste aqui ao vivo ou depois assiste no YouTube do ITK, aprende astrologia profundamente e de graça. Para quê? Para conhecer a si e para reconhecer os outros, para entender melhor as pessoas, para melhorar as suas relações. Eu acho que uma das maiores qualidades da astrologia é proporcionar para a gente a possibilidade de entender melhor os outros e nos relacionarmos melhor com os outros, tá? A partir de um ponto de vista mais amplo, que a gente passa a ter do conhecimento da natureza humana. Os signos do elemento fogo. Gente, o fogo, ele queima. O fogo, ele arde. O fogo, ele incendeia. O fogo, ele transforma muita coisa em pó. Mas o fogo, ele também significa a chama da busca, das nossas aspirações, da motivação. O fogo é calor. O fogo é energia. Então, os 3 signos que estão sobre a regência do fogo têm essa energia de iniciativa, motivação. O fogo, ele simboliza a sabedoria divina, a sabedoria espiritual, a transmutação das nossas energias. E dentro do elemento fogo, nós temos 3 signos. Nós temos o signo de Áries, nós temos o signo de Leão e nós temos o signo de Sagitário. Esses 3 signos, eles têm pontos de congruência e eles têm pontos de divergência. Mas existe uma sinergia. Então, um ariano com sagitariano, com leonino, vai ter uma sinergia. Por quê? Porque o nosso signo solar, ele nos traz o nosso centro, quem a gente é, a nossa luz principal, a nossa força principal. Então, quando eu tenho um sol em um signo, aquilo está falando sobre mim, intimamente, profundamente sobre mim. E aí, se eu encontro com pessoas que têm a mesma energia do que eu, é um fato que eu vou me identificar com essas pessoas, eu vou ter eu vou circular melhor ali com essas pessoas, tá? A Mari coloca aqui, aos 41 anos eu ainda sou regida pelo meu signo? Para sempre. Todos os 12 pontos do seu mapa vão te influenciar. Obviamente que numa fase mais imatura, a gente pode sentir mais um ponto do nosso mapa, e conforme a gente vai amadurecendo e se conhecendo, a gente passa a exercer outros pontos e a reconhecer esses outros pontos na gente, tá? Quando a gente tem alguma mudança de comportamento, pode ser uma adaptação nossa ao ambiente. Então, esse ambiente onde eu tô, pessoal ou profissional, exige que eu seja mais dura, e eu tenho o Sol num signo mais sociável, e aí, mas eu tenho a Lua num signo mais fechado, mais introvertido, mais duro, né, com os outros. Sem tanto trato social. Então eu vou usar mais as minhas habilidades de lua, as minhas habilidades emocionais para me adaptar melhor àquele ambiente. Então isso pode acontecer, tá? Vamos lá. Dentro dos signos de fogo, nós temos o primeiro, que é Áries, que é o signo que começa tudo. Áries é o início, é o primeiro signo, é o signo que abre a porta. E é um signo regido pelo planeta Marte. Marte é o símbolo do masculino, é o deus da guerra. Então, a gente usa a simbologia do planeta, também atrelada à simbologia do signo. Os arianos são pessoas de energia, de batalha, de luta, de conquista, de iniciativa. É um signo cardinal, ou seja, é um signo de início. Então, são pessoas que vão ter a iniciativa de te chamar, a iniciativa de fazer, a iniciativa de começar. São pessoas que adoram começar as coisas, de ter novidade mesmo. Mas se não tiver Lua e Ascendente, Mercúrio em signos fixos, por exemplo, se tiver em signos mutáveis, podem ser pessoas que não mantêm as coisas durante muito tempo na sua vida, tá?
O ariano, ele é aquela pessoa que vai em busca dos seus ideais, e são ideais individuais. Quando a gente fala de Áries, eu falo do eu, do neném, o neném recém-nascido, que é narcisista por natureza. Nós somos narcisistas até por volta dos 6 ou 7 anos, quando a gente começa a entender que existem pessoas além de nós. E o neném não é um narcisismo da psicopatia, né, mas é um narcisismo comportamental, porque tudo é para ele, tudo é dele, tudo é ele. Ele demora muitos meses, ali por volta de 7, 8 meses, para entender que a mãe não é ele. Então ele tá com fome, ele chora, ele grita, ele é urgente, ele é colérico. Então em Áries a gente vê essa simbologia, né, de pessoas urgentes, emergentes, coléricas, impulsivas, corajosas, muitas vezes individualistas também. Então pessoas que buscam muito os seus ideais, né? São pessoas batalhadoras, empreendedoras, que gostam da sua autonomia, que gostam da sua independência. São pessoas que podem ser explosivas, mas como um neném que explode de fome ou de sono, quando você dá a ele o que ele quer, ele volta para aquela fofurice, né? Aquele bebezinho fofinho, bonitinho. E o ariano também, ele tem essa complacência, ou seja, ele volta à sua origem, né? A sua forma inicial, que são pessoas calmas, né? Que são pessoas, eles são explosivos, eles não são nervosos, irritadiços, podem até ser, mas na maioria das vezes são pessoas que são calmas, são tranquilas e elas explodem muito rápido e elas voltam muito rápido também, ok? Vamos lá. O símbolo de Áries é um carneiro, e o carneiro, ele tem chifres duros, né, que são ossos, e o carneiro, ele é territorialista, ele é o macho alfa do rebanho, e ele vai disputar no chifre o seu território, a sua liderança. Então são pessoas que gostam de liderar, que gostam de comandar, né, são bons comandantes, ou são comandantes natos, nem sempre bons comandantes, né? Porque a gente não tem julgamento de valor na astrologia, a gente também não vê caráter na astrologia. Então, eles podem conquistar as coisas muito na cabeçada. E o carneiro, ele é um bicho que ao menor sinal de perigo, ele já enfrenta, né? Ele já abaixa ali, ele já enfrenta. Acontece que dependendo da cabeçada, se ele quebrar o chifre, ele pode morrer. Então são pessoas que se arriscam ou que elas podem até se exceder na força que elas colocam em suas conquistas. Então um dos pontos de equilíbrio de Áries é trazer a ponderação, a mediação e a diplomacia. Não partir logo para o ataque e sim se equilibrar. Todo signo tem um oposto complementar, que é da mesma... são signos de elementos que se complementam, tá? E que tem a mesma natureza. Então, signos cardinais opostos a signos cardinais, signos mutáveis opostos a signos mutáveis. Agora, o signo que é o seu oposto, é o signo que te traz aquilo que você precisa integrar, né? Aquilo que você precisa trazer para chegar ao meio termo, ok? Então, o oposto de Áries é Libra. Libra é um signo de ar. O ar e o fogo, eles são complementares, certo? O ar, o fogo e a água, não. Então, onde tem fogo, não tem água. Então, o ar e o fogo são complementares. E o oposto de Áries é Libra, que é o signo da balança. É o signo da ponderação, da mediação, da diplomacia, da conversa, do equilíbrio. Então esse é o ponto que os arianos devem buscar, olhar para Libra e trazer um pouco de Libra para que esse comportamento fique mais equilibrado. Vamos ver aqui se tem pergunta. A Karen perguntou, meu marido é de Áries e não tem nada de líder, muito pelo contrário, isso é devido ao ascendente? Como eu falei, Karen, nós não somos só o nosso signo solar.
Não sei se é devido ao ascendente, porque eu não sei qual o ascendente dele, qual a lua dele. Existem algumas pessoas, tá, que tem um mapa onde ela tem um signo solar único, sozinho ali, perdido. Por exemplo, tem o Sol em Áries, mas tem todos os planetas pessoais, por exemplo, em Peixes ou em Touro. E os outros planetas de Marte em diante em signos, sei lá, em Sagitário, em Capricórnio. Então, Áries, o único ponto que ela tem é o Sol. E aí, às vezes, essa força pode ficar um pouquinho mais amena no comportamento dele, tá? O outro ponto se ele quer agradar muito as pessoas ao redor, ele pode calar um pouco o Sol dele e acabar usando mais a força do ascendente ou às vezes do Mercúrio. Por quê? Porque são pessoas que às vezes precisam de reconhecimento. E aí, na busca por reconhecimento, acabam usando outras energias que agradam mais o ambiente ou que fazem com que ela se adapte melhor ao ambiente. Vamos ver mais alguma dúvida de Áries. Ele deve ter alguma coisa em Peixes, ele pode ter um Mercúrio, uma Vênus em Peixes, às vezes Lua e Ascendente, mas os arianos, eles têm uma grande chance de ter Mercúrio e Vênus em Peixes, Mercúrio em Peixes ou em Touro, e Vênus, que pode estar em Aquário, em Peixes, em Touro ou em Gêmeos. Tá? E aí isso pode trazer uma alteração no comportamento, né? Ele não fica super ariano. Agora, uma característica interessante dos arianos é que eles são super pais e super mães. São pessoas que gostam de exercer a maternidade e a paternidade, né? Então são pessoas porque são dominadores, né? São condutores. E eu não sei muito se é para não perder o controle, né? Para não sair do controle dos filhos, ou se porque realmente se identificam com a maternidade e com a paternidade, mas é muito comum a gente ver arianos, homens e mulheres, super pais e super mães, tá? As virtudes, eu tô com uma colinha aqui atrás, tá bom? Pra eu não me perder aqui na conversa com vocês. As virtudes de Áries: determinação, iniciativa, força, inovação, energia e autonomia. E os pontos a evoluir: a agressividade, impaciência, impermanência, raiva, excessos e até a ingenuidade. A criança, ela é bastante ingênua, né, meu povo? Como acalmar os satanares? Como lidar sem perder a nossa própria personalidade? Mari, como acalmar? Daí eu acho que vai muito de cada pessoa. Eu acredito que algumas características, a gente não consegue fazer com que o outro mude. A gente pode mostrar para o outro, isso aqui não tá muito legal, isso aqui tá interferindo na nossa relação. Mas o ariano, ele vai cuidar aí dessa agressividade, dessa impaciência, desses excessos, porque eles tendem a alguns excessos, um momento em que para ele for incômodo, um momento em que para ele isso passar a simbolizar perdas nas relações, dificuldade nas relações, tá? Mas o ariano gosta de ter o controle e realmente a impaciência, ela pode ser bastante presente, né? Vamos lá. Vamos para Leão. Leão é um signo que é regido pelo Sol. O Sol é o astro-rei. E Leão é o rei da savana, né? Não é da selva, porque ele não vive na selva. É o rei da savana. Leão é o símbolo da força. O Sol também. Quando a gente fala de leão, a gente pensa muito no leão rugindo, na juba, na imponência. Isso é uma verdade para os leoninos, né? Os leoninos são pessoas de muita força, de muita imponência. Leão é o signo que rege o coração. Então são pessoas que agem a partir do seu coração, dos seus impulsos mais passionais. Então são pessoas que tendem a ser passionais. A paixão, ela vem do fogo, né? Aquilo que nos aquece, que nos transforma, que nos mobiliza. Ver uma pessoa apaixonada, ela move montanhas, né?
Áries eu costumo trazer como a simbologia da faísca. Então, você tem um gás escapando e vem uma faísca, um fósforo que você risca, aquilo queima. Então, Áries é aquele fósforo que você risca, é a faísca, é o raio, né? Que vem e traz aquele fogo inicial. Leão é a chama. Se você pegar uma vela e acender e deixar essa vela num lugar preservado, você vai ver que muitas vezes está lá aquela chama permanente, ela não balança, ela tá ali o tempo inteiro, na mesma intensidade. Às vezes ela baixa um pouquinho, às vezes ela sobe um pouquinho, dependendo do oxigênio, do vento, do ambiente onde você tá. Mas a gente vê ali aquela chama balançando, sempre numa mesma intensidade e queimando a vela. Esse é o leão, é essa chama, né? É um signo de força. O leão bicho é um animal de força, é um animal imponente, é um animal que ele não é feroz o tempo inteiro. O leão macho, ele é muito da preservação, ele observa. Quando a gente pensa, por exemplo, no filme O Rei Leão, as cenas iniciais, né? O pai do Simba, ele tá lá em cima ali de um morro, ele mostra pro Simba, olha, tudo que o seu olho toca faz parte do seu território. Ele é calmo, ele mostra, ele observa, ele tá na espreita, ele tá atento às coisas. Então o leão tem muito disso. Hoje a gente tem o estereótipo do leonino, que é o leonino do palco, da purpurina, da extroversão, do brilho, né? O leonino que não nasce, o leonino que estreia. Tem também. Tá? A gente tem o leão que vai atacar para proteger, e a gente tem o leão que tá lá preguiçoso na dele, olhando, né, observando e protegendo dentro do seu território ali, mais calmo. Quando a gente fala de um leonino, a gente fala de pessoas com muita determinação, com muita vontade, com muita garra, com muita força, mas muitas vezes a gente tem leoninos introvertidos, leoninos que se escondem, que não são aqueles leoninos do palco e da purpurina, não. São leoninos mais calados, mais tímidos, mas com uma força muito grande. E que às vezes despertam essa extroversão ao longo do tempo. São pessoas que gostam do reconhecimento. Então, o leão com aquela juba, ele é lindo, né? A gente observa, a gente fica encantado. E o leonino tem isso da conquista, do charme e da necessidade de reconhecimento, da necessidade de serem colocados em um posto alto, em um patamar alto, né? Em um pedestal, muitas vezes. O leonino gosta de ser reconhecido, de ser elogiado, de ser desejado, de encantar e de perceber o seu poder de sedução também. Não é só na relação afetiva, sexual, mas de todas as formas. Eu vejo muitas pessoas com ascendente em leão, a gente vai falar só de ascendente, tá? A gente vai ter um dia que a gente vai falar de todos os ascendentes. Mas que são pessoas que lutam muito para serem reconhecidas no seu trabalho, para serem condecoradas, premiadas, elevadas, prestigiadas profissionalmente, que ficam esperando isso. Vamos lá. Os leoninos são muito autocentrados, são pessoas que tendem a gostar de diversão, de comédia, de lazer, esportes, práticas aí, né, que mexam o corpo, que tragam mobilização, e são pessoas de manutenção, são pessoas, por ser um signo fixo, são pessoas que vão fazer com que as coisas durem mais tempo, as relações, os objetos, seus itens, né, a sua história, são pessoas que conduzem as coisas de uma maneira mais extensa, ok? Tem aptidão artística nos leoninos, tem alguma aptidão que às vezes é de palco, às vezes ela é de desenho, às vezes ela é de fama, então pessoas famosas, não porque são artistas, mas que ganham fama na sua área de atuação, tá? O que pode ter dentro de leão que é desafiante é o ego, porque o sol é o centro do nosso ego, o ego como representação de quem a gente acredita que é.
tá? E não como uma construção que a gente fala, uma pessoa egocêntrica ou egoísta. Não, o ego é quem eu acredito que eu sou, quem eu construo, a imagem que eu construo de mim. Então, por serem pessoas que estão muito autocentradas e muito pensando em si, elas podem se tornar egoístas, elas podem se tornar narcisistas ou ter um comportamento narcisista, não necessariamente uma patologia, porque elas estão realmente focadas nela, elas querem que todo mundo foque nelas. Então esse é um ponto de aprendizado de Leão, que tem no oposto complementar Aquário, que é o signo de ar que fala sobre o todo mundo, as pessoas, o coletivo, o abrir mão de si em prol do desenvolvimento social, em prol de todos. Então eu perco um privilégio, porque esse privilégio meu impossibilita um número muito maior de pessoas de serem beneficiadas por algo. Por exemplo, você tem uma casa onde vai passar, sei lá, o trilho do trem, e aí vem lá e desapropriam, né? Te desapropriam ali da sua casa, compram a sua casa, porque o bem individual, ele não pode ser maior do que o bem coletivo. Digamos que o bem individual é Leão, que olha para si, e o bem coletivo é Aquário. Então, esse equilíbrio de Leão e Aquário é o que traz para o leonino essa possibilidade de ver o mundo ao redor além de si. Então, esse é um ponto a evoluir de Leão. Então, aí podem ser pessoas egocêntricas, egoístas e com comportamentos narcisistas, ok? As virtudes: criatividade, nobreza, generosidade, foco, obstinação. E os pontos a evoluir: pretensão, prepotência, egocentrismo, arrogância, vaidade e, pasmem, falta de confiança em si. Quando a gente fala de Leão, a gente fala muito sobre autoconfiança, porque a gente olha para esse leão da juba, esse leão do palco, esse leão do brilho. Mas essa força que Leão muitas vezes demonstra é para captar reconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes falta no leonino a autoconfiança, o eu me basto e ponto. Eu sei fazer, eu me basto, eu não preciso que os outros vejam isso em mim, porque eu reconheço isso em mim. Pode viver muito de uma imagem, né, de uma construção. Então, a falta de confiança em si é frequente eu receber leoninos com questões muito fortes de autoestima para atendimento, até para terapia, tá? Então, esse é um ponto a ser visto aí para os leoninos. Vamos ver se tem perguntas. A Nívia colocou que é geminiana com ascendente em Leão e o marido é ariano. Aí o vucu-vucu deve ser grande, né? Muita gente no comando, né? Ascendente em Leão, marido ariano. Pode ser uma disputa de quem está mais no comando. Nenhuma dúvida sobre Leão? Não, nenhuma dúvida. Apenas o comentário da Nívia. Temos poucos leoninos por aqui, é isso? Acho que temos poucos leoninos nos assistindo. E aí, meu povo, nós vamos para Sagitário. Sagitário, que é um signo de fogo mutável. Se Áries é a faísca e Leão é a chama, Sagitário é o incêndio, é o fogaréu que consome tudo e todos com muita rapidez. Tanto que o símbolo de Sagitário é um centauro. E o centauro é uma figura mitológica, metade homem, metade cavalo. Nessa figura, em algumas representações, a gente vê o arco e a flecha apontado para cima, e às vezes a gente vê só o arco e a flecha na representação de Sagitário. O centauro é a representação dos impulsos mais viscerais do cavalo, que é um animal com impulsos muito fortes, e da sabedoria humana, que é a metade homem, que o que nós temos, que os animais não têm, é o juízo de valor. A gente raciocina, a gente julga as coisas, né? A gente pondera as coisas. Então, para que não seja um cavalo selvagem solto,
vem essa sabedoria do homem para doutrinar esse animal. E essa seta que aponta para cima, esse arco e essa flecha que apontam para cima, estão apontando para o céu, para Deus, para o superior, para o divino, que é lá que Sagitário busca as coisas. O sagitariano, ele é famoso por buscar as coisas que estão mais distantes, que estão mais altas. São pessoas que representam a energia da sabedoria, do desenvolvimento intelectual, filosófico, religioso. É a representação dos mestres, é o fogo divino, é o fogo que nos eleva espiritualmente, que transmuta a nossa existência, que transforma a nossa mente. Então, tudo que a gente fala aqui no ITK é uma energia sagitariana. Quando a gente fala de expansão de consciência, nós estamos falando da energia de Sagitário. O regente de Sagitário é Júpiter, e Júpiter é o maior planeta do nosso sistema, e junto com Vênus é o mais brilhante. Dentro da representação de Júpiter não há nenhuma conotação negativa. Júpiter e Vênus, eles não trazem nada difícil para a gente lidar. São planetas que trazem as benesses. Então Júpiter fala da liberdade intelectual, da liberdade de movimento, das viagens, rege o internacional, rege a quebra de fronteiras. Quais fronteiras? As territoriais, as intelectuais, as sociais. Quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando de uma única busca, uma única certeza. Os dogmas religiosos estão dentro de Sagitário. O deserto, que aparece nas 3 religiões monoteístas, né? Que Moisés, Maomé e Jesus atravessaram o deserto. Esse deserto está dentro da sabedoria de Sagitário. Então, o conceito, os dogmas religiosos, o caminho único e reto está dentro de Sagitário. Qual que é o oposto de Sagitário? É Gêmeos, que é um signo de ar mutável e que fala dos questionamentos, fala da dúvida, fala das buscas mais inconstantes. Então, o ponto de evolução de Sagitário é justamente não seguir cegamente um caminho sem que antes você tenha contestado e experimentado outros, que você tenha conhecido outros, que essa é a energia de Gêmeos, ok? O sagitariano são pessoas que vão buscar se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, filosoficamente. São pessoas que vão dar muito valor ao diploma, aos cursos, às formações. São curiosos, eles gostam de entender profundamente tudo. Quando a gente fala de Gêmeos, a gente fala do conhecimento da criança, da escola. Na escola você tem várias matérias e você aprende um pouco de tudo, de matemática, de história, de física, de química, de biologia, de português, de inglês, enfim. Quando você escolhe uma carreira, você vai se aprofundar nessa carreira. Então, eu gostei de várias coisas lá na escola, eu sou uma pessoa de biológicas, então eu vou estudar medicina, biomedicina, farmácia, fisioterapia, veterinária, aí eu vou me aprofundar. No que eu vou me aprofundar, eu vou para a energia de Sagitário, que eu vou saber muito de uma coisa, mas eu já experimentei, Gêmeos, todas as outras coisas para saber qual o meu perfil. São pessoas que vão gostar de se divertir. Sagitário é a alma da festa, são livres, é o salto de paraquedas, é a festa que vai ter o after depois. São pessoas que gostam de se divertir, de viajar, de conhecer culturas, línguas, pessoas diferentes. Né? Eles têm uma natureza muito extrovertida. É óbvio que se você for um sagitariano de sol na casa 4, sei lá, você vai ter um ascendente em Virgem, mais ou menos, ali, se você nasceu no Brasil, enfim, numa região tropical, você vai ser um sagitariano mais contido. Você vai ter uma natureza festeira, mas você não vai mostrar para todo mundo de primeira, tá? Então, como a gente demonstra o nosso comportamento, é algo que a gente precisa analisar todo o mapa para entender, tá? Vamos lá. São pessoas que vão buscar fantasia, imaginação, são pessoas que vão buscar a conexão com várias frentes, né? Expandindo os seus horizontes, mas tem um dos pontos de Sagitário que é um ponto de evolução, que é a soberba. Porque como a gente está falando do signo
que é regido por Júpiter, e na mitologia Júpiter é Zeus, que é filho de Deus, é o deus dos deuses do panteão, a gente tem a soberba, a gente tem o comando, a gente tem o eu sei tudo, porque eu já conheci de tudo, eu já sei de tudo. Então são pessoas que também podem ser arrogantes, prepotentes, e ter um comportamento baseado na soberba. Eu não preciso saber de mais nada, eu sei de tudo, a minha verdade é absoluta, né? Eu detenho a verdade. Então, esse é um cuidado que Sagitário precisa ter. Vamos lá. Sagitário também pode pender para vícios e excessos, ok? Por quê? Porque são pessoas que estão sempre buscando a adrenalina. A aventura, ela é sagitariana. O coração batendo forte, né? Aquela descarga de adrenalina, aquele corpo formigando por novidade. Sagitariano ama a novidade, ama a empolgação das coisas, né? Daquela paixão, aquele fogo que nos consome, pode levar o sagitariano a excessos. Quais excessos? Vários excessos, incluindo de substâncias, tá? Medicamentos, entorpecentes, enfim. E podem ter um comportamento autodestrutivo, ok? Por quê? Porque Zeus era imortal. Zeus era filho de um deus imortal e era imortal. Então, os sagitarianos podem ter esse pensamento de que nenhum mal me abate, eu sou o supremo, estou acima de tudo. Então, alguns comportamentos destrutivos podem surgir em Sagitário, ok? As virtudes, o otimismo, o entusiasmo, a vontade de saber e estudar e a versatilidade. Os pontos a evoluir: não lidam bem com problemas, o exagero, prepotência intelectual, a irresponsabilidade e o moralismo. O moralismo é algo também que sagitariano pode manifestar. Vamos ver se temos comentários aqui. Em casa é um zoológico. Eu, peixes, meu marido Áries, e o meu filho Leão e minha filha Aquário. Puramente Gaza. Não, Karen, não fala isso. Karen, não fale isso. São comportamentos muito diferentes, porque você é água, o seu marido é fogo, o seu filho é fogo e a sua filha é ar. Então, são naturezas diferentes. Você é mutável, seu marido é cardinal, a sua filha e seu filho são signos fixos. Então, também o comportamento, ele tem uma outra, uma outra coisa ali, um outro ritmo, tá? Mas não fala isso não, mas vocês se acertam. E uma coisa que é um ponto que eu vejo muito, que os núcleos familiares, eles são formados a partir de energias que a gente precisa integrar. Então, são coisas que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, seria interessante vocês entenderem o mapa de vocês e do outro aí, para que vocês tenham mais empatia pelo outro e mais autoconhecimento para entender quais são os seus limites e quais são as suas sombras também. Eu sou leonina, mas não pensei que seria tudo isso. Não sei o que tudo isso que você está falando, acho que é tilinha, mas a Cibele colocou: sou leonina e às vezes sinto a falta de confiança. É típico, tá, do signo, mas também totalmente contornável. Mapa não é sentença, mapa não é território. Então a gente pode observar as nossas sombras e aprimorar o nosso comportamento. A Ana chegou aqui. Mária, eu não falei de Gêmeos porque eu estou falando dos signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário, ok? Mais nenhuma pergunta? Eu sou sagitariana, meu filho ariano e minha filha pisciana e o marido geminiano. A Mari colocou isso. É Mari, né? Acho que é isso. Bom, a sagitariana com o ariano, vocês têm algumas coisas em comum. A filha pisciana e o marido geminiano já podem, por exemplo, o seu marido geminiano, Mari, ele é o seu oposto complementar. Então, o que é interessante quando a gente casa com o oposto complementar ou quando a gente tem um filho, né, oposto complementar?
Maria Ângela, ok. Essa pessoa, ela vai nos trazer alguns desafios. Por quê? Porque o oposto complementar é aquilo que eu preciso integrar em mim. É aquilo que eu preciso trazer para amenizar o meu comportamento, para equilibrar o meu comportamento. Só que eu preciso assumir que eu tenho que mudar. Eu preciso assumir que eu tenho coisas a integrar. E nem sempre eu quero, nem sempre eu estou disposta. Nem sempre eu quero ceder à forma que o outro é. Mas os opostos complementares, especialmente em casais, é muito interessante porque vocês colam, né? A gente cola no nosso oposto complementar, dá um clique, dá uma liga que você fala assim, achei a metade da minha laranja. E passando aí o período, né, de inicial, onde vocês já desenvolvam mais intimidade, uma relação mais consistente, é um grande aprendizado e é uma parceria muito forte, é uma parceria muito legal, tá? Dando uma dica aqui para vocês, tá? Sobre relações amorosas, profissionais, com amigos. As pessoas que têm o mesmo ascendente do que a gente dão um clique muito forte. A gente se identifica imediatamente com essas pessoas. É muito mais fácil. É como assim, você tem uma amiga de 10 anos que às vezes você não tem a intimidade que você tem com uma amiga que você conheceu há 3 meses na academia. E aí você vai ver a amiga da academia, ela tem o mesmo ascendente que você. Para marido, para mulher, para filhos, para qualquer tipo de relação, tá? E os opostos complementares também têm uma conexão muito forte. São pessoas que trazem para você essa completude, eu achei a metade da minha laranja. Então, eu acho muito interessante essas relações de opostos complementares. Acho muito rico, tá? Quando a gente se permite olhar o outro e ver o que o outro tem para que eu tire de bom e agregue também no meu comportamento. Certo, meu povo? Estamos na semana de lua minguante. O Sol ingressou em Libra e faz uma quadratura com a Lua em Câncer. Libra e Câncer são signos cardinais que trazem o início, mas numa semana de lua minguante, isso pede pra gente abafar um pouquinho essa iniciativa, essa cardinalidade, né? Essa busca. Porque agora é a hora da gente observar as nossas relações, a nossa família, o nosso mundo interno, o quanto eu tô me doando pro outro, o quanto o outro está se doando para mim, né? O equilíbrio das minhas relações, o meu equilíbrio emocional. Então, nessa semana que antecede eclipse solar, teremos eclipse solar na próxima semana, e no próximo Astrologia na Prática eu vou falar sobre esse eclipse. Na comunidade que eu tenho lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, a gente vai falar, já estamos falando sobre isso, aliás. Então, para a gente se preparar, tá? Sempre temos eclipses acontecendo aos pares. Nós tivemos um semana passada e vamos ter um semana que vem, sempre com 15 dias de espaço entre um e outro. Então, estamos em um período muito intenso. Aproveitem essa semana para olhar para si, para suas relações, para sua família, para suas emoções. Aproveitem essa semana para ponderar onde é que as relações estão equilibradas ou não, e de que forma você pode equilibrar não só as suas relações, mas também as suas emoções, ok? Para quem chegou aqui depois, eu estou reintegrada aqui à página do ITK, depois de 2 anos de Astrologia na Prática, voltei. Eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta, estou aqui para ajudar vocês no que for possível dentro dos meus conhecimentos. Amo estar aqui no ITK. Estou aqui todas as segundas às 18h30. E nos veremos na próxima segunda com mais signos. Nós vamos falar dos signos de terra e falando sobre o eclipse também. Boa semana para vocês, se cuidem, aproveitem bem as energias, explorem aí o máximo potencial do signo de vocês, olhem para a luz de cada um, mas também observem a sombra. Semana de lua minguante é bom para a gente reconhecer as nossas sombras e cuidar delas. Ok? Beijo, obrigada pela companhia, nos vemos semana que vem. Tchau!